Oi, gente! Hoje eu resolvi trazer um conteúdo diferente. Eu vim trazer um conteúdo policial. Por quê? Porque eu estava no meu YouTube catando conteúdos interessantes pra trazer aqui pra vocês e eu encontrei o ser humano mais cringe do planeta Terra sendo preso. Então eu pensei, caramba, eu preciso trazer isso pro Brasil. E é isso que eu tô fazendo. Antes do vídeo começar, eu quero falar duas coisas. A primeira coisa é, valeu, membros, tamo junto, membros. Eu tô há, 4 dias falando que vai sair vídeo pro meu, vai sair. Hoje realmente vai sair. Por quê? Segunda coisa que eu vou falar, hoje vai sair 3 vídeos no canal. Então você que não é membro vai ter 2 vídeos e você que é membro vai ter 3 vídeos pra assistir. Então vamos nessa, vamos lá, é os guri e vamos começar a fofoca. No dia 15 de julho de 2025, em Wisconsin, nos Estados Unidos, a polícia foi chamada porque aparentemente tinha um mano de 19 anos pulando a janela do quarto de uma menina de 14. Aqui algumas pessoas vão falar, Laura, qual o problema nisso? O problema é que no estado de Wisconsin é crime, tá bom, gente? A idade do consentimento lá é 18 anos, então é pedo, né? Não pode, assim, né? Pessoas de 19 e de 14 anos terem envolvimentos. Quando a polícia foi chamada, eles começaram a dar uma rondada ali em volta da casa, porque a pessoa tinha fugido, né? Tinha pulado da janela e ido embora. Então eles encontraram o Zachary, que nós vamos chamar aqui de Zack, porque é mais fácil. Quando você olha o Zack, você já vê... Gente, desculpa, eu vou fazer bullying com essa pessoa, mas ele nunca vai saber, porque ele vai passar 15 anos preso. Não, mas enfim, olha esse ser humano, sabe? Você vê que... Bom, a polícia chegou, falou, e aí, mano, você tem alguma arma com você? E ele puxou a arminha do CS, a faquinha do CS. Gente, a gente que tem faquinha do CS não é alguém pra se confiar. Assim, não dá. Esse tipo de gente, não. Mentira, gente, eu adoro as faquinhas do CS. Acho muito legal. Só que eu não jogo CS, nem vou jogar. Meu computador, gente. Meu computador não roda o YouTube direito. Enfim, a polícia perguntou se ele conhecia uma tal menina, né, de 14 anos. E ele disse, sim, conheço, a gente conversa no Fortnite. E daí a polícia falou, tá... E aí? E daí ele falou, então, eu tô viajando pelos Estados Unidos, eu quero conhecer os Estados Unidos inteiro. E daí, como eu converso com ela, eu decidi vir aqui dar um oi, mas só isso, só um oizinho, porque eu também não quero ser esquisito. E depois eu vou sair por aí, eu quero conhecer a Itália, ele começou a falar uns italianos e tal. E, gente, esse mano é muito cringe. Então eu tô falando aqui, talvez não pareça tão horrível do jeito que é, mas ele tá falando de uma maneira... Ele tava, primeiro, se sentindo o personagem principal, segundo lugar, ele tava querendo dar em cima da policial, mulher, entendeu? Então ficou aquele clima de desconforto. Ficou aquele clima desconfortável. Não, e o pior, perguntaram assim, tá, mas peraí, você entrou na casa dela ou não? E ele falou, não, eu ia, batia na janela, ela saía e nós íamos dar um rolê. Depois eu deixava ela em casa, em segurança. Eu sou tipo o Homem-Aranha que cuida da vizinhança. Bom, enquanto ele tava sendo o ser humano mais cringe que já pisou nessa terra, a polícia foi conversar com o pai da menina, porque foi o pai da menina que ligou pra polícia. Ele falou que ele tinha encontrado conversas dela com ele no Snapchat quando ele ainda tinha 17 anos pra fazer 18 e ela, sei lá, já o que, 12 anos, meu Deus do céu. E daí o pai dela colocou Family Link no celular e não deixou mais ela usar redes sociais. Então ele achou que eles não conversavam mais. Inclusive o pai da menina foi conversar com a mãe do cara, do Zachary. Ele mandou mensagem no Facebook e eles conversaram pra mãe do Zachary saber o que ele tava fazendo. Só que o que o pai da menina não sabia é que eles ainda conversavam pelo Fortnite e pelo chat do Spotify. E aqui, novamente, algumas pessoas vão falar assim, Laura, mas ela queria conversar com ele. Gente, a partir do momento que você é uma pessoa adulta, maior de idade, você que tem que saber o que vai acontecer e o que não vai acontecer. E ele deveria ter falado, você tem 14 anos, você é menor, isso é crime, então nós não vamos conversar. É isso que deveria ter acontecido. Voltando pro Zack, a polícia falou, meu mano, o que é isso no teu pescoço? Gente, isso aqui é o início. Aqui ainda não está sendo tão cringe como foi depois. O que é isso no teu pescoço? E ele falou, ela me deu uns beijos. E daí a polícia falou, mas vocês, né, chegaram a realizar ali o ato? E ele falou, não, a gente só se deu uns beijinhos, só isso. E da polícia assim, tá, mas a gente vai olhar ela, vai ter alguma coisa nela? E ele falou, eu também dei uns beijos nela, né? Já que ela me deixou marcada, eu também marquei ela, né? Aquelas coisas. Voltando pro pai da menina, a polícia falou, tá, mas e aí?
como que você descobriu o que tava rolando aqui? E ele disse que os vizinhos estavam vendo o humano saindo e entrando na janela dele. E quando ele foi olhar o que tava acontecendo, ele descobriu que o Zack estava há uma semana morando no guarda-roupa da filha de 14 anos dele. Nessa hora, o Zachary foi levado pela polícia e ele começou ali, né? Eu não sei se é depor o nome disso. Assim, a polícia começou a fazer perguntas e ele começou a dar o lado dele da história. E, gente, aqui, se você sabe inglês, por favor, assista esse vídeo. Porque, assim, vale a pena, porque é tão ruim, mas é tão ruim, tão ruim, tão ruim. Cara, ele o tempo inteiro falando como se ele fosse o maior gostoso do planeta Terra e falando como se ele fosse o maior foda do mundo. Só que, na verdade, ele só tá, tipo, passando muita vergonha. E ele, ai, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos lá ao que ele disse. Perguntaram se eles tinham transado. Ele falou, não, porque, primeiro, eu tenho medo de pegar uma IST, e segundo, ela nem é o meu tipo. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Depois ele falou que eles se beijaram só por diversão e que talvez ele seja um quebrador de corações por isso, mas ele realmente só queria se divertir. Ele não queria nada com ela. A polícia perguntou se ele dava permissão pra eles olharem o celular dele e ele disse... tipo assim, é que não dá porque eu preciso do meu celular. E daí a polícia falou, seguinte, você não vai precisar do seu celular porque a gente vai ficar aqui junto com você olhando e depois a gente vai te deixar lá, tipo, no centro lá, junto com o seu celular, então fica tranquilo, você não vai precisar do seu celular. E daí ele falou, não, na verdade vocês não podem pegar meu celular porque tem algumas coisas esquisitas, tipo umas coisas meio gays, assim, mas não gays, realmente, só meio gays, meio estranhas. E daí o policial falou, cara, eu já vi muita coisa estranha, pode ficar tranquilo. E daí ele falou, não dá pra pegar meu celular, porque eu tenho sugar daddy. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Depois a polícia descobriu que o Zachary, junto com a ex dele, gravavam vídeos e mandavam pra caras, e daí os caras mandavam fotos explícitas pra eles, e daí eles extorquiam os mano. Tipo assim, se você não me mandar dinheiro, eu vou vazar essa foto, eu vou mandar essa foto pra sua família. Ele fazia isso. Inclusive, ele tentou fazer isso junto com a menina de 14 anos, só que não deu certo. Então ele tinha pornografia infantil no celular dele. E ele, tipo, tentou enviar pornografia infantil pras pessoas. Pra extorquir dinheiro delas. Depois, a polícia falou, você sabe a idade dela? E ele disse, não, óbvio que não, eu acho que ela tem entre 16 e 17 anos. E daí a polícia falou, não, ela não tem entre 16 e 17 anos. E daí ele ficou, meu Deus, então me contem, quantos anos ela tem, por favor, me falem. Tipo, ele ficou se fazendo de salame. Nisso, a polícia que tava lá na casa da menina entrou no quarto dela e, gente, assim, com certeza essa menina devia estar passando por várias coisas, mas o quartinho, tipo, meu, na vibe do meu quarto, assim, uma coisa bem na minha vibe, assim, uma coisa bem parecida comigo, uma coisa bem... Enfim, lá no quarto da menina encontraram várias coisas do Zachary, tipo assim, o negócio de ouvir música dele, fone dele, roupa dele, então, tipo, realmente ele tava lá, ele não ficava só na janela, ele realmente estava dormindo há uma semana no guarda-roupa dela. E mesmo se ele não tivesse dormindo no guarda-roupa, se ele tivesse dormindo no meio do quarto dela, eu acho que não teria como encontrar ele. Tipo, meu Deus, meu mano em Cristo. Enfim, nessa hora, o policial olhou pro Zachary e falou, eu sei que você tá mentindo, então faz o seguinte, fala a verdade porque eu sei muito mais do que você imagina. E eu achei isso muito foda. Tipo, eu não sabia que isso acontecia na vida real. Tipo assim, eu quero ser super policial agora e falar assim com as pessoas. E daí ele confessou que eles estavam namorando há vários e vários meses e que eles fizeram sexo uma vez. Ele disse que eles fizeram sexo uma vez. E daí o policial perguntou, vocês usaram camisinha? Ele disse não. Porque é óbvio que não. Olhando as mensagens deles, conversando, tinha mensagens do Zachary, tipo, falando, você é minha, você me pertence, você não vai conseguir viver sem mim, a sua vida não será nada sem a minha pessoa. Tipo assim, umas coisas meio, meu mano. E bom, depois disso, ele foi preso, né? Ele vai ser preso, enfim, por 15 anos. Assim, eu não entendi direito, porque aparentemente, tipo, o pai da menina tinha, né, feito a acusação. É acusação o nome disso? Mas depois ele tirou, falando que não ia dar nada. Provavelmente ele conversou com a mãe do Zachary e ela pediu pra tirar, enfim, e tal. E foi isso que ele fez. Só que daí a polícia já tinha encontrado muita coisa no celular do Zachary. Tipo, ele tentando enviar pornografia infantil, a pornografia
Tio, ele conversando com uma menina de 14 anos, ele enviando fotos explícitas pra uma menina de 14 anos, ele falando que queria fugir com ela, e tipo, ele sendo manipulador com ela. Então, por causa disso, ele foi preso mesmo assim, mesmo que o pai da menina tenha tirado, né, a reclamação, sei lá, o nome disso. Bom, mas enfim, gente, é isso. Eu precisei estragar com a tarde de vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou estragar mais ainda, tá bom? Um beijo e tchau!